Meus amigos de Vicente Pires, Distrito Federal, Brasil, estamos começando mais um bate-papo empresarial e hoje nós estamos recebendo aqui como convidado para esse bate-papo o jovem deputado Eduardo Pedrosa. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Anchieta, eu que agradeço o convite de vocês aqui, me coloco à disposição. Agradeço a toda a população de Vicente Pires, do Distrito Federal, que está vendo o programa, nos acompanhando, e fico muito grato de poder estar aqui nessa cidade querida. Deputado, embora de primeiro mandato, mas parece que tem o DNA da política no sangue, que vem da família. O deputado é sobrinho da ex-deputada Eliana Pedrosa. Deputada, o que faz um jovem empresário bem-sucedido migrar para a política? Bom, em primeiro lugar, eu acho que todos nós temos um senso de propósito, né? E eu sofri muito quando era empresário, exatamente porque a política às vezes mais me atrapalhava do que me ajudava. E a gente que é empresário, que vem desse setor, e você conhece muitos assim, Cheta, não tem nada como assinar uma carteira de trabalho e dar oportunidade para uma pessoa. Eu tenho isso para mim. Então, quando eu tinha condição de ajudar uma pessoa, gerar um emprego, falar, olha, nós estamos dando aqui a condição da pessoa ter a vara para pescar em vez de ter o peixe, né? Isso é uma coisa que sempre me brilhou os olhos. E eu pensei, olha, numa empresa eu posso ajudar a fazer alguns empregos, né? Posso ajudar de alguma forma. Na política eu acho que nós podemos ajudar muito mais, criando condição de muitas pessoas fazerem isso. Eu, quando comecei a fazer algumas reuniões, a Eliana me chamou no começo quando ela queria ser candidata a governadora, no primeiro momento, para presidir uma zonal do partido que até então ela era filiada. Eu comecei a visitar muitas casas e ver que as pessoas estavam muito carentes de sonhos, sabe? Chegava lá, a pessoa estava muito satisfeita com o que tinha, eu falava, cara, tem que pensar grande, a gente precisa que a população pense grande. E isso é uma coisa que eu reparei e eu falei, olha, eu quero ajudar as pessoas a voltarem a sonhar e mostrar que o Distrito Federal, que já foi uma terra que recebeu muitas famílias de fora, muito bem, e que aqui se consolidaram, pode voltar a ser uma terra no qual as pessoas vão ser bem cuidadas e vão ser bem recebidas. E que a nossa população vai ter oportunidade. Bom, pela sua fala, a política ela adveio no teu conceito para, de repente, ter uma solidez num sonho que você teve de ajudar as pessoas. Mas no conceito da vida, as teses às vezes viram antíteses. Virou uma antítese ou está virando uma realidade? Não, está virando uma realidade. Estamos trabalhando muito para isso. A política, eu acho que é um grande instrumento para mudar a vida das pessoas. Tudo acaba em política, gente. Você pode não gostar de política, mas a política ela vai fazer parte da sua vida 24 horas por dia. Em absolutamente tudo. No saco de arroz que você compra, no documento que você precisa tirar da sua empresa, na sua forma de, às vezes, de construir alguma coisa para a sua casa. Então, tudo isso passa por política. E se a gente não participar do processo, outras pessoas vão participar e a gente vai acabar sendo levado por isso. Então, é melhor a gente se engajar e tentar contribuir. Eu acredito muito na participação jovem na política, então tive muitos amigos que se engajaram, a gente tinha grupos que discutiam política. Você meio que vai sendo levado, sabe, Chico? Assim, eu gostava muito da atividade empresarial, mas eu fui sendo levado para a política e quem gosta de política acaba participando, não consegue ficar distante, infelizmente. O conceito político do brasileiro ele é muito oscilante, o troveço. Dependendo das ações e atitudes, o brasileiro ele tem uma receptividade muito natural. Mas hoje, no contexto, até por conta, se você analisar os últimos 12, 16 anos do Brasil, há uma curva de nuances políticas muito enveredada por alguns aspectos de monopolização da política, de corrupção, de conceitos ou trovessos da sociedade, de necessidades não atendidas. E aí, criou-se uma linguagem do brasileiro, diz assim, políticos é tudo igual. Eu estou usando políticos no plural, mas a linguagem no singular. O deputado Eduardo Pedrosa é igual aos outros? O que o deputado tem de diferente? As pessoas têm muito essa visão, né? Mas assim, primeiro que quando eu assumi meu mandato, eu falei, olha, a primeira coisa que nós vamos fazer
é fazer um grupo técnico de primeira para a gente produzir, para poder chegar na população, em qualquer cidade, e falar, olha, conseguimos entregar isso, conseguimos ajudar com aquilo. Então a gente começou a fazer um trabalho de entrega, né? E segundo, que mesmo não tendo feito compromisso na minha campanha, eu fiz questão de abrir mão de todos aqueles luxos que tem na Câmara Legislativa, de carro alugado, de verba indenizatória. Não uso nada, nós não usamos nada. Nós já economizamos no nosso mandato mais de R$500 mil abrindo mão dessas coisas que são supérfluas diante da necessidade da população. Então, assim, que invista esse dinheiro em saúde, educação. Então a gente adotou uma metodologia de vamos fazer mais com menos e vamos tentar fazer entregas para a população. Nós tem mais de 31 leis hoje, tem algumas leis muito legais que a gente ouviu na ponta. Então vou citar um exemplo de uma lei aqui muito interessante. Esse negócio do telemarketing, que as pessoas ligam, que a operadora ligava 500 vezes para te oferecer um produto e serviço no dia, né? Hoje você pode entrar no site do Procon, se cadastrar na plataforma, que a operadora tem que ir lá checar se você nos cadastrou para te ligar. É uma lei de minha autoria, nós já temos 70 mil pessoas cadastradas. E nós temos essa lei por quê? E aí que eu chego no ponto que eu acho que é o mais importante dessa diferenciação política que a gente quer construir. Que a gente escuta as pessoas, que a gente fica presente na cidade. Eu tenho feito reuniões em quase todas as cidades ao longo de todo o meu mandato. E essa sugestão dessa lei, por exemplo, uma pessoa numa reunião levantou e falou, deputado, eu não aguento mais isso. Hoje me ligaram tantas vezes. Virou uma lei que hoje tem 70 mil pessoas sendo beneficiadas. Então eu ouvi. A gente tenta ouvir, estar presente sempre, ter entrega e tentar fazer mais com menos. Então acho que a gente tem tentado fazer política de uma forma nova, de uma forma diferente. Linguagem de planejamento estratégico para você é fácil porque você vem do segmento empresarial. Mas por que político não tem um planejamento estratégico para poder embasar o seu mandato? Rapaz, eu não sei porquê, mas por exemplo, nós temos. A gente tem feito um mandato diferente muito por conta que a gente no primeiro momento falou, olha, vamos montar uma equipe de primeira para a gente poder discutir todos os assuntos em alto nível. Quer falar de assuntos fundiários? Nós temos um técnico muito bom trabalhando comigo. Você quer falar de educação? Eu tenho uma pessoa muito boa que transitou na área de educação por muitos anos. Quer falar de saúde? Tem uma pessoa muito boa para falar de saúde. Tem um bom assessor de projeto, tem uma boa pessoa de acompanhamento plenário. Então, em todas as áreas, a gente tem alguém para estar debatendo em alto nível, elaborando um planejamento estratégico do nosso mandato, do nosso projeto político, e acima de qualquer coisa também, dentro de cada pauta dessa. Então você fala assim, Eduardo, qual o objetivo que você tinha dentro da área da saúde? A gente tinha várias metas. Era alcançar a possibilidade da construção do hospital oncológico. Eu defendo o hospital, por exemplo, de ortopedia. A gente defende algumas pautas, como a construção do centro de referência de síndrome de Down no Distrito Federal. Tem algumas coisas que estão dentro do nosso planejamento que a gente visualiza que vai trazer para a população um ganho grande e que para a gente é importante a gente seguir para poder chegar onde a gente também anseia chegar um dia. Mas algumas coisas do que você está me falando, que você vislumbra, isso depende muito de uma boa relação com o executivo. Com certeza. Como é que é a sua relação com o Ibanez? Bom, a gente não tem uma relação tão próxima assim. Na verdade, o Ibanez não tem uma relação tão próxima com muitos deputados. E até por a gente vir de campanhas diferentes na eleição, naturalmente a gente também tinha nossas diferenças. Mas a gente tem uma relação de muito respeito. Eu tenho conseguido dialogar e construir ponte com secretários constantemente. E isso é uma coisa que eu sou chata, é para conseguir as coisas que a gente coloca como meta. Então, por exemplo, nós começamos a falar de um projeto que a gente queria fazer da redução do ISS para as empresas de tecnologia, que tinha uma dúvida entre 5 e 2, e mesmo sem ter o melhor diálogo do mundo com o governador, nós promovemos várias reuniões, trouxemos os secretários para dentro desse processo, construímos uma situação no qual a gente conseguiu a aprovação de uma lei e hoje no Distrito Federal essa insegurança jurídica está sanada. Então isso é uma forma da gente estar construindo ponte. Quando é bom a gente vai junto, quando a gente acha que é errado, a gente fala que é errado. Acho que essa é a nova política que tem que existir. Não é a gente ficar fazendo demagogia, nem também a gente ficar simplesmente passando pano ou fechando o olho para coisa errada. A gente, como deputado, tem o papel de fiscalizar e cobrar o governo. Então, por mais que você tenha, às vezes, uma boa relação com o governo, igual outros deputados têm, a gente tem que exigir que eles cobrem também para que a população seja representada de fato. Quando a gente fala de diferença, e você, desde o primeiro momento da sua fala, você está falando que está buscando fazer mais com menos, está fazendo um proponente de um mandato diferente. Mas eu tenho uma pergunta que a comunidade muito faz. E não estamos falando do deputado Eduardo, estamos falando do político.
Por que existe uma diferença do político ir em época de campanha para o político pós-eleição? Vou te dar um exemplo. Na campanha, o político toma café na esquina, bate um papo, come um hambúrguer, come um cachorro-quente, toma um caldo. Pós-campanha, tem 10 assessores antes da gente chegar no deputado. E quando a gente diz que quer falar com o deputado, tem aquela velha fala: não estou autorizado a passar o celular dele. Como é que você compreende essa situação? Porque você esteve do outro lado. Muito na minha campanha isso. As pessoas falam assim: o político Copa do Mundo, ele aparece de 4 anos, né? Vem aqui na porta da minha casa quando precisa de mim, mas na hora que eu preciso dele eu não consigo falar. Então, primeiro que a gente fez o seguinte: no nosso gabinete a gente tem dias para atendimento da comunidade. Então a gente consegue receber as pessoas lá. Então eu quero ir na Câmara, eu quero conseguir fazer uma reunião, lá nós temos um ambiente para isso. E segundo, que eu tenho exaustivamente feito visitas nas cidades. Às vezes a gente faz uma reunião simplesmente para ouvir as pessoas. Os dias me chamaram e falaram: que no Recanto das Minas o pessoal quer falar de uma situação aqui, de uma quadra e tal. Eu falei: olha, isso está resolvido. Ah, mas o pessoal quer trazer alguns outros ideias. Estou indo aí, pode marcar, vamos ouvir. Cheguei lá sempre com várias ideias de projeto, várias coisas para fazer. Isso tem delimitado o nosso trabalho, porque é muito diferente, Anchieta, você pegar e falar assim: eu vou resolver esse problema, aquele problema que estão me falando que tem lá no Vicente Pires. Outra coisa é você ir lá, ver o problema, ouvir da pessoa. É natural que você compre uma briga maior, é natural que você entra dentro daquela pauta com vontade de resolver, até por conhecimento de causa. Até por conhecimento de causa, até você olhar no olho da pessoa, você sentir a necessidade de fazer. Então a gente tem feito isso constantemente. Todas as semanas a gente tem agenda na cidade. Recentemente eu fiz lá no Itapuã, a gente estava fazendo um movimento para conseguir a pavimentação de umas quadras. Eu falei: gente, eu quero levar um abaixo-assinado para o presidente da Nova Cap. E eu mesmo vou fazer esse abaixo-assinado. Peguei uma prancheta, um papel, uma caneta, fui de casa em casa pedindo apoio das pessoas. Depois levei lá para falar: olha, presidente, isso aqui eu mesmo fui lá buscar, porque as pessoas elas estão cansadas de ficar ouvindo essa conversa que vai resolver, nós vamos fazer. Nós temos que mostrar a disposição de fazer. As pessoas não aguentam mais ver o cara querendo resolver as coisas só na época da eleição, e vem, faz 1000 promessas e não resolve nada. O que adianta? Por isso que as pessoas se distanciaram da política. Tá, por falar em promessas, o senhor fala de visita às cidades, vamos ver se você faz umas visitas oficiais a Vicente Pires, para trocar ideias. Estou à disposição. Não é uma cobrança, nem uma crítica. Sim, claro. Vamos fazer mais. Uma sugestão. Mas assim, você falou de promessas. Esse nome é um nome que mais se escutam, que mais os políticos utilizam em época de campanha. Então eu queria lhe fazer uma pergunta direcionada a isso. Hoje, um governador eleito, você é fiscal do governo, porque o parlamentar em Brasília, a gente não tem vereador, né? O distrital é um vereador. Né? E posso dizer que, de fato e de direito, é vereador, embora seja deputado. Né? Aqui a gente acumula, né? Então, o governador promete, mas não tem instrumento que obrigue ele a cumprir. Por que os deputados não começam ou não podem pensar numa maneira de definir pela Câmara, que é quem pode fazer isso, uma obrigação para o governador, determinar o governador que tudo que ele prometer na campanha, ele tenha um prazo para cumprir. Aí a gente sai da intenção para a realidade. É possível isso? A gente tem cobrado. Eu acho que assim, todos os deputados que são eleitos pela população, eles têm a obrigação de fiscalizar as promessas feitas pelo governo. Por exemplo, o governador nessa eleição fez uma promessa, não muito longe daqui, de que não derrubaria as casas das pessoas no 26 de setembro. E se derrubasse, ele construiria essas casas de novo. As pessoas acreditaram, teve gente que acreditou, apesar de que já lá na campanha a gente dizia que era uma promessa que provavelmente ele não cumpriria, porque ele ia tirar o dinheiro do próprio bolso para fazer. E era muito mais fácil ele falar que ia se empenhar na causa da regularização do que falar isso para a população. Mas foi uma escolha que ele fez. E a gente tem constantemente batido, tem constantemente falado. Outras promessas que ele fez com relação à saúde, que a gente tem falado muito, saúde pública no Distrito Federal hoje é uma situação muito complicada. A gente vendo as pessoas esperando por horas para conseguir uma cirurgia, um atendimento, um instituto hospital de base numa crise financeira absurda.
né, que era uma promessa dele, inclusive, acabar com o Instituto, ele ampliou o Instituto. Então a gente tem feito um combate diário. Isso vai muito dos deputados. A população acompanhando o deputado que elegeu, com certeza ela vai estar dando condição da população se sentir representada. O deputado acaba dando condição da população se sentir representada. E se não fizer a população, acho que o deputado tem que fazer, trocar e mudar no próximo pleito. Eu compreendo que essa é uma ação parlamentar, mas a minha pergunta agora eu acho que o governo é possível ter uma lei que discipline os processos de campanha, porque Brasília tem se tornado ícone em muitas situações, iniciativas parlamentares. A minha pergunta é possível ter uma coesão nas bancadas, porque a gente sabe que o governador também tem sua representatividade, para institucionalizar assim, o governo a partir de tal, 10 anos, 20 anos, sei lá, quanto tempo vocês acharem que é necessário para que haja uma adaptação, a partir de agora o governador tem que transformar as promessas em projeto. Isso é possível? É possível, assim, é possível Você já pensava a gente ter uma coesão nesse sentido, mas para que a gente regule as coisas que são faladas no pleito eleitoral, as promessas que são feitas, isso tudo é uma coisa que teria que partir de uma legislação federal, em virtude de a gente estar falando do processo eleitoral como um todo, não do processo eleitoral no Distrito Federal. A gente não pode falar, não, no DF a eleição vai ser diferente do Mato Grosso, né? Então, quando a gente define qualquer regra para o pleito eleitoral, que é definido lá no Congresso, você deve estar definindo para o Brasil todo, né? Mas cabe a gente fiscalizar, cabe a gente ter coesão nesse sentido. Eu acho um absurdo do mundo a pessoa chegar a fazer uma promessa na campanha igual essa que as pessoas vão olhar e falar, não vai fazer. Fica muito fácil o governador falar o que ele quiser. Com certeza. Mas também tem parlamentar que promete coisa que é do executivo. Com então, certeza. Falta disciplina nisso. Com certeza. E eu compreendo que eu tenho 57 anos. Agora você já tem um processo de construção. Sim. Às vezes o deputado cobra uma coisa que o executivo tem que fazer, mas ele também promete que ele está trabalhando para que aquilo aconteça. Assim como quando o governador faz uma promessa, a gente na Câmara briga para que o governo cumpra. Então, sim, a relação do legislativo e do executivo, ela tem essa coisa que às vezes você puxa a corda para lá, puxa a corda para cá, mas você tem que dialogar, você tem que construir. É política, né? Política é isso, né? Mas é que eu digo assim, eu tenho 57 anos. Desde que eu me entendo, que aí entre o nascer e o ter a compreensão da vida, tem um certo tempo. Desde que eu compreendo a vida, o Brasil é um país do futuro, que vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação. Eu nunca vi isso mudar. Ainda continuamos no país da esperança, e se você olhar Brasília como um potencial, aqui, se você analisar o IDH, nosso IDH é melhor que São Paulo, é melhor que nosso Rio, orçamento, melhor que Minas. Nós temos um orçamento e a gente bate muito em cima disso. Eu falo para as pessoas, por isso tem que eleger um bom governo, tem que eleger bons políticos, porque senão as coisas não vão melhorar. E assim, o Distrito Federal tem um orçamento diferenciado em virtude do Fundo Constitucional. Nós temos aí mais 17 bilhões de reais que os outros estados não têm para poder estar gastando. E não era para a gente ter uma qualidade melhor? Era para a gente estar num nível extremamente diferenciado. Por que a gente não tem? Né? Então, assim, qualidade dos políticos eleitos. Precisa ter políticos eleitos de mais calibre, é claro, a população tem que participar mais desse processo, tem que cobrar mais, tem que estar mais próximo. Eu sinto que hoje as pessoas se distanciaram muito da política por desacreditarem dela. Ele falar, não, eu acho que não vai resolver mesmo, então eu vou participar. Você faz uma audiência pública, aparece pouca gente e tal, porque as pessoas estão cansadas de promessas, estão cansadas de gente que passou e não cumpriu. Mas nós não vamos resolver esse problema deixando para lá. A gente só tem uma forma de resolver esse problema, participando e cobrando mais. E se possível, fala assim, não, Vicente Pires não tem representação. Então, gente, se tiver um candidato bom de Vicente Pires, alguém que represente o Vicente Pires, apoia essa pessoa e participa do processo, acompanha ela diariamente, cobra ela diariamente. O combustível do político é cobrança. E uma andorinha sozinha faz verão. O deputado Eduardo Pedrosa, com uma visão jovem, com uma visão diferenciada, vai fazer chover? Meu amigo, nós estamos tentando. A gente faz o que pode, a gente luta muito. E eu tenho certeza que a gente cria movimentos, né? Tudo começa através de uma faísca. Você quer fazer uma grande fogueira, você começa lá lutando para acender aquela primeira faísca. E eu tenho certeza que se a gente fizer isso e for trazendo pessoas para dentro desse processo, a gente aos poucos vai mudando as coisas e melhorando. E se eu puder ajudar uma pessoa, Cheta, tá valendo. Outro dia eu fui fazer uma fiscalização na UPA lá em Sobradinho, fui lá
O pessoal falou que tá com problema que não está atendendo. Corri lá para ver como é que estava. Vi pessoas 10 horas esperando na porta daquela UPA. E quando eu cheguei lá, logo tudo começou a se movimentar, cobrei a Secretaria de Saúde, 2 dias depois o atendimento tinha melhorado um pouco. Então, assim, é importante a gente fazer esse trabalho, a gente está na ponta, porque se uma pessoa pode ser atendida naquele dia, se a gente conseguir melhorar alguma coisa no serviço de atendimento daquele local, a gente está fazendo o nosso papel como parlamentar de representar as pessoas. Deputado, nós estamos quase já encerrando a nossa entrevista. Achei que eu tentei conduzir aqui para um processo... Aqui se deixa eu falar, eu vou falar muito. Não, mas a gente tentou diferente. Eu acho que você participa de muitas entrevistas, mas aqui a gente tenta buscar um caminho diferente dessa fala. Eu quero encerrar a nossa entrevista com 3 perguntas e eu gostaria que você fosse incisivo na sua resposta, se possível. Primeiro, como você avalia o governo Ibanez? Dê uma nota de 0 a 10. 5. 5. Por quê? O que está bom e o que está ruim? Bom, primeiro que eu acho que o governo tem boas realizações, tem algumas boas obras na cidade que estão sendo desenvolvidas, mas eu acho que o que está ruim é que o governo não tem uma união, não existe um planejamento de governo. Eu não vejo o governador tão presente nas cidades, na ponta, visitando as pessoas. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que o governo pecou na saúde pública, e isso para mim é muito grave, porque a população está esperando uma resposta. Saúde e segurança, a população está esperando uma resposta. E eu acho que algumas transformações foram mais lentas do que a população imaginava. Você falou de saúde, como você avalia a saúde? Hoje, do Distrito Federal, 3. 3 por quê? 3 porque eu acho que a nota tem que ser uma nota muito baixa em virtude de que a gente tem um problema muito sério hoje de atendimento. Eu acho que ainda dou nota 3 porque nós temos bons servidores que estão se dedicando na ponta e eu dou por eles, não dou pelo governo. A saúde do DF tem entrado num contexto aí, de fiscalização, inclusive em nuances da CPI. Eu apoiei esse CPI, porque eu acho que você tem um secretário preso, é importante a Câmara Legislativa participar do processo de investigação. Por fim, educação no Distrito Federal, ela já foi referência para o Brasil. Hoje a referência está lá no Nordeste. Por que um estado tão pobre é referência na educação quando temos o maior IDH do Brasil e a nossa educação não é referência? Mesmo que acho que passa pela valorização dos profissionais, passa por uma organização administrativa, e a gente teve muitos secretários de educação no mesmo governo. Se a gente for olhar nesse governo especificamente, nós chegamos a ter, se não me engano, 4 ou 5 já. Então, você não tem continuidade no trabalho, isso é muito ruim. Isso atrapalha o andamento das coisas. E eu acho que esse ponto é um ponto que eu acho que pesou muito. E precisa de investimento, não adianta também o governo achar que vai mudar a vida das pessoas sem estar investindo em educação, porque a educação é futuro, é da onde vai partir os grandes sonhos, os grandes pensadores, as grandes pessoas vão fazer grandes realizações no Distrito Federal. E no Brasil, saindo daqui, sendo referência, nós temos vários professores no DF, sendo referência nacional aí. E a gente tem escolas que têm profissionais muito bons, precisa de estrutura de trabalho para fazer acontecer. Eu lhe falei em 3 perguntas em relação ao conceito interno e externo, para você dar a sua opinião, mas o melhor elemento do seu trabalho é a sua autoconsciência em relação ao que se propõe. Minha pergunta, para encerrar a nossa entrevista: qual é a sua autoavaliação, deputado? Que nota você dá para o deputado que propôs, para o deputado que está realizando? É ruindade, é difícil dar nota para o nosso trabalho. Considera a sua autocrítica? Quem tem que dar nota acho que é a população, mas a gente tem feito um trabalho de, primeiro, muita luta, todos os dias, cedo até tarde, se empenhando bastante. A gente tem trabalhado com planejamento estratégico, a gente tem tentado entregar, mas assim, eu sou perfeccionista, eu gostaria que fosse tudo perfeito, eu queria que a gente tivesse conseguido fazer muito mais. Também é o meu primeiro mandato, a gente tem acertos, tem erros, é natural isso do processo. Então eu daria uma nota 8. Estamos avançando para uma nota muito boa, mas é uma nota boa. Trabalhamos muito.
Muito Eu acho obrigado. que a minha equipe merece, eu não posso deixar de dar uma nota boa por conta deles. Não. Muito obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui conosco. Muito importante a sua fala e eu te agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito. Bate-papo empresarial de hoje termina por aqui. Meu nome é a professora Cheta Coimbra e era o que tínhamos para hoje. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.